Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a esta terça-feira, dia 13 de abril de 2021. A título de mensagem nesta noite, eu quero compartilhar com vocês o texto de Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. O texto diz o seguinte, verso 33. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Pois, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele alguma coisa, para que isso lhe seja restituído? Verso 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, neste trecho bíblico de sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uso de uma doxologia. Doxologia é uma palavra, um substantivo feminino, e provém da junção de dois termos gregos, doxa, glória, e logia, palavra. Ou uma doxologia trata-se de uma fórmula litúrgica dirigida a Deus, geralmente ritmada. Doxologia é, então, uma expressão poética, musical, de louvor final a Deus. O Paulo termina esse seu capítulo 11 expressando essa poesia musical de louvor a Deus. Neste louvor final, de acordo com Moody, o plano de Deus na história capacita-o a demonstrar misericórdia para com Israel e os gentios, para que ele tenha misericórdia de todos. Deus é absolutamente capaz de fazer a rebeldia dos homens servir a um propósito em seu plano que é eterno e imutável. Isso faz Paulo irromper em louvores, por isso a doxologia. Bem, o que é que nós temos aqui, além efetivamente de saber o que é uma doxologia? Primeiro, nós temos uma profunda exclamação de admiração por parte de Paulo sobre a sabedoria e o conhecimento ou a ciência de Deus quando ele diz, ó profundidade da riqueza. Nenhum homem é suficientemente grande em todo e qualquer aspecto para observar todas ou quaisquer ações de Deus e segui-las, uma a uma. Por exemplo, os juízos ou os decretos divinos, eles estão mas muito além da capacidade humana de sondá-los. Os caminhos do Senhor, que ele mesmo já disse, não seriam os nossos caminhos, Isaías 55, 8, e todo de sua conduta, não podem ser acompanhados ou traçados pela mente humana. Essa é a primeira coisa que a gente visualiza aqui em Romanos 11. A admiração do apóstolo por conta da sabedoria, do conhecimento da ciência de Deus. Segundo, nós temos três perguntas que sublinham a inescrutabilidade de Deus e revelam a limitação humana. A primeira pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? É a mesma pergunta de Isaías 40, verso 13. Na verdade, queridos, nós temos a incumbência de testemunhar a série de feitos de Deus. Mas já estaremos passando dos limites quando tentamos estabelecer e supostamente entender todas as relações de sentido entre os diversos elos dessa corrente. Segunda pergunta: quem foi o conselheiro do Senhor?
Vejam, um governante terreno, por óbvias limitações, ele não pode ter os seus olhos em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso, ele precisa do intercâmbio e se vale de uma equipe de conselheiros. As informações trazidas ao governante por essa equipe podem e muitas vezes influenciam de fato e em verdade nas decisões desse governante. Deus, porém, tem os seus olhos e o seu espírito em todo lugar. Por exemplo, o Salmo 33, verso 18 diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Se você tiver a oportunidade de ler Apocalipse 1:4, capítulo 4, versículos 5, 6 e 8, corroboram essa tese. E óbvio, por Deus ter os seus olhos em todos os lugares, e por ter o seu Santo Espírito presente, ele não precisa de nenhuma equipe de conselheiros que o ajude, e muito menos que influenciem suas decisões, porque nós já dissemos que as decisões do Senhor são decisões a partir de seus decretos que são imutáveis e são eternos. A terceira pergunta é: quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? É uma citação de Jó 41:11. No seu governo, Deus não é controlado por condições prévias. Não precisa afirmar-se perante ninguém. Não admite negociação em nada. As três perguntas chamam o ser humano, inclusive o profeta, o apóstolo, o discípulo, o salmista, o povo de Deus, o servo do Senhor, o exegeta, o teólogo, para uma reverência suprema e mostram que Deus é total e absolutamente independente do homem. Por isso, quando lemos quem conheceu a mente do Senhor, quer dizer, como entrar na mente de Deus? Não existe a possibilidade. Lê-la, então, menos ainda. Quem foi seu conselheiro? Quem se chegou e disse para Deus como é que ele tinha que fazer as coisas? Quem deu alguma coisa a Deus primeiro para dizer, me restitui isso que eu dei para o Senhor? Pois é. Quem se submete à Escritura toda, descobre como ela tem capacidade de impedir que a sua mensagem seja afinada com os nossos esboços teológicos. Os teólogos pensam que entendem Deus. Mas a Bíblia já diz que os caminhos do Senhor não são os nossos, os pensamentos do Senhor não são os nossos. E o versículo 36, finalmente, em uma enorme onda de devoção, Paulo atribui glória a Deus para sempre. Ao Deus que é a fonte, a origem, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é o Criador, o sustentador e o alvo de todas as coisas, ou o que leva tudo a bom termo. Tanto que ele termina o versículo 36 dizendo, por ele, por Deus, sem ele nada, por meio dele, não há outra situação, e para ele são todas as coisas. Esse dele, por meio dele e para ele, o mundo não encontra nem uma magnífica imobilidade, nem gira num infindável movimento cíclico, mas assemelha-se a um movimento dirigido para um alvo e impelido por um extraordinário dinamismo interno. Paulo tributa ao Senhor o que lhe é direito. A ele, pois, a glória. Isto é,
a glorificação final, eternamente. Amém. Paulo termina essa doxologia com isso. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é por causa dele. Sem ele não somos nem existimos. Então, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meus queridos, que a paz do Senhor, o consolo, o conforto do seu Santo Espírito, se derrame abundantemente sobre os nossos corações, desde agora e até a bendita e gloriosa volta do Senhor. Amém.